Olá pessoal, então hoje a gente vai continuar falando sobre a distribuição eletrônica na eletrosfera, né, de um átomo. No nosso último vídeo a gente conversou sobre os espectros contínuo e descontínuo, né, os espectros descontínuos dos elementos. A gente definiu que cada linha, né, representada aqui, por exemplo, representa um nível de energia, né? Mas aí a gente conversou que se fosse possível a gente dar um zoom nessas linhas, a gente ia perceber que elas são formadas, na verdade, por linhas mais finas, que são os subníveis de energia, que são o tema da nossa aula de hoje, né? Então, atualmente, né, dentro dos elementos químicos conhecidos, o número máximo de camadas ocupadas é 7, né? Não quer dizer que não possa surgir um elemento, não possa ser descoberto um elemento novo e que ele tenha mais camadas, mas dentro do que a gente conhece hoje, dos elementos conhecidos, o número máximo de camadas, de níveis de energia é 7. Essas camadas ou níveis, elas podem ser representadas por letras, né? Da letra K até a letra Q, lembrando que a K é a camada mais próxima do núcleo, a L vem depois, a M e por aí vai. A Q é a mais distante. E a gente conversou que quanto mais distante do núcleo, maior a energia do nível e, portanto, maior a energia daquele elétron, né? Então, a camada K é o nível de menor energia e a camada Q é o nível de maior energia. Ou então essas camadas podem ser representadas por número, nível 1, nível 2, nível 3 até o nível 7. Existe um número máximo de elétrons que pode estar em cada uma dessas camadas. Esse número máximo, a gente não vai se ater muito a isso, mas ele pode ser calculado através dessa expressão aqui, ó, 2n ao quadrado, em que n é o número da camada. Então, por exemplo, na camada 1, 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 2. Então, o número máximo de elétrons que pode existir ali na camada 1 é 2. Na camada 2, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Então, o número máximo de elétrons na camada 2, que pode existir ali, é 8. Na camada 3, 3 ao quadrado é 9 vezes 2, 18. Então, podem ter 18 elétrons. Aí, quando chegar na camada 5, vocês podem me questionar, porque 5 ao quadrado dá 25, vezes 2 dá 50. E vocês não viram, né, imaginam, no ensino médio, nenhum elemento que tenha 50 elétrons nessa camada 5. De fato, nenhum elemento conhecido tem 50 elétrons na camada 5, mas esse é o número máximo de elétrons. Nenhum elemento tem esse número, mas não quer dizer que não seja possível. E esses elétrons estão distribuídos dentro de cada nível em regiões menores, que são aquelas linhas mais finas, que são chamados subníveis, que são representados por essas letras minúsculas, S, P, D, F. Poderia ter o G, o H, por enquanto, né, dentro dos elementos conhecidos, só temos os elétrons ocupando até os subníveis F, né? G não existe. E dentro desses subníveis também existe uma escala de energia, né? O S é o de menor energia e o F é o de maior energia. Então aqui a gente tem uma tabela representando o número máximo de o número máximo de elétrons em cada subnível. Então, no subnível S, a gente só tem 2 elétrons. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente o porquê disso. No subnível P, o subnível P comporta no máximo 6 elétrons, o subnível D comporta no máximo 10 elétrons e o F comporta no máximo 14 elétrons. Agora vamos lá retomar. Lembra que na camada 1 só pode haver 2 elétrons? Dessa forma, a gente pode concluir então que na camada 1, como só pode haver 2 elétrons e no subnível S ele é o único que comporta só 2 elétrons, a gente pode entender que na camada 1
só vai haver um subnível de energia, que é o subnível S. Na camada 2, na camada L, a gente tem um número máximo de elétrons igual a 8, o que significa que na camada 2 a gente pode ter o subnível S e o subnível P. E por aí vai. Com isso, a gente tem a seguinte situação, né? Isso aqui é uma figura hipotética, só para ilustrar o que a gente está conversando. Então, aqui, ó, camada 1 só tem o subnível S. Camada 2 tem o subnível S e o P, porque comporta 8 elétrons. Camada 3 tem os subníveis S, P e D, porque comporta 18 elétrons. Camada 4 tem os subníveis S, P, D e F, porque comporta 32 elétrons, e por aí vai. Diante disso, criou-se uma ferramenta muito útil para a gente tentar entender qual a região de maior probabilidade do elétron estar, respeitando toda essa ordem de energia que a gente está conversando. E essa ferramenta foi criada pelo Linus Pauling e ficou conhecida por diagrama de Linus Pauling. O que o Linus Pauling propôs, né? Ele propôs que a gente tem aqui um diagrama onde nós temos essas setas na diagonal. A gente já vai conversar sobre isso, o que a gente vai fazer com essas setas, mas elas representam uma ordem crescente de energia de um subnível para outro dentro das suas respectivas camadas. Então, o subnível de menor energia que vai ser preenchido é o da camada 1, que é o subnível S. Uma vez que ele foi preenchido, aí a gente vai para o segundo subnível de menor energia, que é o da camada 2, o subnível também S. Preencheu esse subnível, precisa preencher mais, porque ainda tem mais elétrons para colocar, a gente vai colocar na camada 2, só que no subnível P. E dessa forma a gente vai seguindo essa sequência, essa ordem crescente de energia, até chegar no 7P, que é o subnível atualmente de maior energia dentro dos elementos conhecidos. A gente volta a conversar então na próxima aula e a gente vai pôr em prática essa distribuição eletrônica. Até lá, um abraço!